Ah, oi, tudo bem? Sou eu, seu amigo de sempre, você sabe. E cara, eu não sei se vocês estão lembrados, mas ano passado o Homem-Aranha completou 60 anos de existência. E nesse ano, 2023, o seu título principal, The Amazing Spider-Man, também completa 60 anos. Então eu parei e pensei, por que não comentar um pouco sobre os primeiros anos do personagem em um vídeo especial, hã? Então fica aí! Ahá, Homem-Aranha DV, finalmente eu te encontrei. Eu sou o Camaleão e eu vim aqui para... Escuta aqui, seu banana, você sabe há quanto tempo eu tô tentando fazer essa introdução? Desculpa, eu não sabia. Eu te fiz uma pergunta, o Slenderman da 25 de março. Desculpa, não, eu não sabia. Horas, tá legal? Horas! Então você vai fazer o seguinte, ou você vai sair daqui agora, ou eu vou... Hã? Capiche? Eu volto outro dia, tá? Desculpa aí mais uma vez, tá? Desculpa aí. Foi o que eu pensei. Oxe. Então, fica aí que hoje a gente vai falar sobre isso e muito mais no vídeo de hoje, mas só depois da abertura. Em 1960, a Marvel tinha um título chamado Amazing Adventures, que depois viria a ser renomeado como Amazing Adult Fantasy, e depois renomeado mais uma vez para só Amazing Fantasy. Esse título era um compilado de histórias em quadrinhos sem ligação umas com as outras, com um roteiro feito inicialmente pelo Larry Lieber e arte pelo Jack Kirby, e depois pelo Stanley Lieber, ou Stan Lee, e pelo Steve Ditko, e que aliás, eram muito interessantes. As histórias tinham viradas muito boas até para os dias de hoje, dignas de um episódio de Love, Death and Robots ou Black Mirror, se quiserem algo para comparar hoje em dia. Não era à toa que o slogan do título era a revista que respeita a sua inteligência. E em um certo ponto, decidiram que esse título iria acabar na edição número 15, e como ninguém dava muita bola para a última edição de uma revista que ia ser cancelada, usaram essa oportunidade para fazer uma história que você provavelmente sabe sobre quem é. O mundo pensou que poderia zombar de Peter Parker, o tímido adolescente, mas em breve eles irão se maravilhar com o incrível poder do Homem-Aranha. E acredite, essas poucas palavras e essa capa desenhada pelo Jack Kirby foram mais do que o suficiente para chamar a atenção nos anos 60 do público médio. Mas não fique com tédio, porque em instantes somos apresentados a Peter Parker, um adolescente do ensino médio. Ele não era nada popular, mas em compensação, seus tios Ben e May tinham muito amor para dar. Ele também era um aluno brilhante e apaixonado pela ciência, mas já com as garotas ele não tinha muita malemolência. Até que um dia ele foi a uma exibição sobre radioatividade. O que ele não sabia era que isso mudaria sua vida de verdade, pois uma aranha radioativa o picou logo na primeira tentativa, e isso lhe deu uma nova perspectiva. Ela o concedeu poderes incríveis, que agora o permitia fazer feitos considerados impossíveis. Tendo noção da sua força estranha, ele decide pôr ela em prática para ver se tinha manha. Mas antes um disfarce ele apronta, pois se perdesse a luta, todos falariam ah lá o Peter barata tonta. E em sua primeira luta ele triunfa, e um agente que viu tudo se aproxima e fala: Ei garoto, posso te ajudar a fazer uma bufunfa? Então um uniforme ele prepara, lançadores de teia ele cria, e um nome ele separa. Prepare-se mundo, pois era o Homem-Aranha quem viria, e já na sua primeira aparição, todos ficam sem reação, tanto que até para quem olha de canto, no fim, acaba em espanto. Peter Parker se sentiu saindo da pobre lama e indo para a gloriosa fama, mas em sua despedida, uma pessoa se é vista sendo perseguida. Pega ladrão, dizia o velho guarda gritando com todo o ar que tinha em seu pulmão, porém, o Homem-Aranha não faz nada, e o ladrão escapa pela retaguarda. Foi mal, camarada, mas eu não te devo nada. Daquele dia em diante, a única preocupação de Peter era fazer com que seus tios nunca perdessem um semblante. Nos dias seguintes, o Aranha virou uma sensação entre o povão, mas como toda aranha alguma vez se encontra com a chuva forte, com Peter não foi diferente, e logo algo mudaria sua sorte. Alguém havia baleado seu tio e ele decide ir atrás, daquele cujo havia tirado alguém que Peter não veria nunca mais. Ele o encurrala em um armazém, mas em poucos segundos uma revelação ele obtém, pois o assassino que tirou o tio Ben do seu alcance é o mesmo ladrão que Peter deixou passar quando teve a chance, e após deixar o criminoso com as autoridades, Peter aprende da mais dura maneira que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Rimo muito, né? Pode falar.
Olha, pra gente que já tá familiarizado com o personagem, ouvir essa história de origem pode já não nos causar mais o mesmo impacto de quando a gente ouviu pelas primeiras vezes. Mas vocês precisam entender que pra 1962, isso foi algo tão, mas tão revolucionário em tantos sentidos diferentes, que as pessoas simplesmente ficaram espantadas com a novidade que era o personagem. Porque naquela época, a maioria das características que faziam o personagem do Aranha ser o que ele era, não eram nada convencionais no mundo dos quadrinhos. Em primeiro lugar, o Homem-Aranha era um super-herói adolescente, mas não era um ajudante como o Robin, o Buck ou o Ricardito. Ele era um super-herói independente. Segundo, além de ser um adolescente, Peter Parker era um adolescente comum, que vivia em uma casa comum, com tios comuns, e é claro, com problemas e dilemas comuns. De gente comum. Tanto que ao ganhar os seus poderes, ele não tem uma chamada para o heroísmo, ele não pensa em salvar o mundo ou agir em prol do bem da humanidade como uma prioridade. Pelo contrário, ele busca tirar vantagem das suas novas habilidades para ganhos pessoais no começo. Terceiro, havia o seu uniforme, que era um grande chamariz para o personagem devido ao seu design elegante. Antes nós tínhamos um certo padrão para os trajes de super-heróis, uma camisa, calças, botas, às vezes luvas e algum adereço nas suas cabeças, tipo um chapéu, uma máscara, tipo a do fantasma, ou um capuz. Mas independente das variações, ele sempre mostrava alguma parte do corpo, tirando o primeiro Sandman, eu acho. Já no caso do Homem-Aranha, ele usava um uniforme colante que cobria ele inteiro dos pés à cabeça, dando um tom de mistério pro personagem, já que não dava pra ter uma ideia de como era o sujeito por baixo do uniforme, devido também a outros aspectos do traje, como as suas lentes funcionarem como um espelho de duas faces e a sua máscara abafar a sua voz. E quarto, os seus superpoderes, que tirando o pacote básico super força, velocidade, resistência e reflexos sobre-humanos, eram fantásticos. Escalar paredes desafiando a gravidade, atirar teias e se balançar pelos prédios já deve ter sido o sonho de muita gente. Eles não eram poderes nem muito fortes e nem muito fracos, eram perfeitamente balanceados para proporcionar a dose correta de emoção e adrenalina em qualquer um que sonhasse em tê-los. Isso sem falar do sentido da aranha, que é praticamente um sexto sentido, que consegue sentir quando o perigo tá próximo, quase beirando uma premonição, e tem tipo mais 1001 utilidades. Bom, não teve jeito. A popularidade que ele havia alcançado era tanta que o Aranha no ano seguinte ganhou um título próprio para chamar de seu, pelas mãos do Stan Lee e Steve Ditko. E com a morte do tio Ben, o Peter e a tia May acabam ficando sem dinheiro. Ele até tenta tirar um cheque de um show que ele havia feito, mas como ele vai descontar um cheque sem revelar a identidade? E tem esse detalhe que ninguém mais queria contratar o Aranha para shows por causa de ninguém menos que J. Jonah Jameson, que difamou o Aranha para todo mundo como uma grande ameaça, diferente do filho dele, que é um astronauta. Então o Peter tenta arranjar um emprego em vários lugares. Até pro Quarteto Fantástico ele tenta entrar porque ele pensava que eles recebiam um salário. E nesse meio tempo aí o Aranha acaba salvando a vida do filho do Jameson, o astronauta John Jameson. Então ele invade uma base militar, prende um soldado, voa de carona num jato, instala um paraquedas na cápsula do foguete e plau! Missão cumprida. E aí você deve pensar, pô, agora vão agradecer o Homem-Aranha, ele vai ser amado por todos, vão recompensar ele com mansões, dinheiro, bufunfa, mulheres, automóveis, cheques e iates, ele vai ganhar a chave da cidade? Não, porque o Jameson simplesmente faz a caveira do Aranha, falando que ele fez tudo isso pra roubar a atenção do filho dele e que agora ele é uma ameaça pra América, fazendo agora ele ser odiado pelas pessoas, até mesmo pela sua tia. E isso acaba gerando uma série de grandes questionamentos no jovem Peter, como por exemplo, como vou provar que não sou um perigo? Ou de que adianta ter esses poderes se não posso usá-los? E o maior e mais importante de todos, será que esse é o meu destino? Me tornar aquilo que me acusam de ser? Uma verdadeira ameaça? Ah, e pra você que tem curiosidade em saber, o primeiro vilão que o Aranha enfrentou foi o Camaleão, onde ele manda um telezap pro Aranha prometendo um esquema pra ele ganhar uma grana, mas era golpe do Camaleão e ele vai preso no final. E o que acontece logo em seguida é uma das várias das milhares de ironias da vida do Homem-Aranha. Porque com o surgimento do Abutre, que é um cara chamado Adrian Toomes que construiu um par de asas que permite ele voar e realizar um assalto em plena luz do dia, faz com que a demanda de fotos do vovô de penas aí aumente. E o Peter, que de inocente só tem a cara, pega uma velha câmera do tio Ben para tirar algumas fotos e vender. Eles se enfrentam e o Homem-Aranha derrota ele com o inversor magnético que ele fez. Conclusão, o Peter acaba indo trabalhar como fotógrafo freelancer no Clarim Diário pro Jameson, vendendo fotos exclusivas dele. Como Homem-Aranha, claro. O que? Eu te lembrei de alguma coisa? Porque se você compra pack, então agradeça a esse adolescente e herói, Peter Parker, pai do OnlyFans. E no Clarim ele também conhece a secretária do Jameson, a Betty Brant, que viria a ser um dos primeiros interesses amorosos do Peter. E aproveitando a deixa, como esse vídeo pode servir de introdução pra muita gente, acho que vale a pena citar e nomear os personagens de apoio desse início. Bom, na parte da família do Peter a gente tem o tio Ben e a tia May. Na parte do Clarim Diário tem o JJ Jameson e a Betty Brant. E na parte da escola a gente tem o Flash Thompson, que faz bullying com o Peter, a Liz Allen, que anda com o Flash e a turma dele, e o professor Warren. Peraí, o quê? Warren? Ai meu Deus, deixa as lourinhas longe dele! Ah, relaxa, isso aí na
verdade é o Raymond Warren. Ele é o professor de ciências do Peter nesse período que ele tá na escola Midtown. E sim, ele é irmão do Miles Warren, o vilão Chacal. Mas diferente do irmão dele, o Raymond não tem fixação por clonagem ou loirinhas com torcicolo. Continuando, nesse início é só coisa de rotina mesmo, sabe? Nada muito elaborado. Tipo o Peter ir trabalhar como auxiliar de um professor de ciências, ir buscar um rádio que esse professor tinha deixado na oficina do consertador e descobrir que era tudo uma fachada para alienígenas infiltrados que tinham o plano de dominar a Terra. Peraí, quê? E depois da gente ver o Homem-Aranha parando os bandidos sem o menor esforço com toda a sua força, nós somos apresentados ao Dr. Otto Octavius, ou Dr. Octopus, por causa dos seus tentáculos hidráulicos, que o permitiam manipular materiais voláteis para estudos envolvendo radiação. Mas como desgraça nunca é demais nas histórias do Homem-Aranha, acontece um acidente e o Otto acaba se fundindo com os tentáculos, deixando ele meio louco e obcecado em terminar o seu trabalho. Então ele faz no pessoal do hospital que ele tava de refém, mas sem pânico, porque o Homem-Aranha aparece. E, aliás, sabia que em uma das republicações o Dr. Octopus chama ele de Superman? Você não é o super-homem. Então o Homem-Aranha luta com o Dr. Octopus. Ele pula, ataca, joga teia e perde? Ok, acho que exagerei um pouco. Ele não perde, ele é humilhado pelo Dr. Octopus. Cachorro! E com isso o Peter se sente impotente, achando que seus dias de Homem-Aranha acabaram. Pô, na terceira edição, até ele ouvir o Johnny Storm ou Tocha Humana falar em uma palestra para a escola do Peter que mesmo que as coisas estejam na pior, o importante é você nunca desistir, porque afinal, até o Quarteto Fantástico passa por perrengues. E essas palavras afetam diretamente o Peter, que diz pro próprio Johnny que ele nunca esqueceria o que ele havia dito. Assim, o enchendo de motivação, detendo o Dr. Octopus e agradecendo depois ao Tocha Humana com o Homem-Aranha, sendo o início de uma admiração mútua desses dois que acabaria por resultar no futuro em uma grande amizade. Então o Peter continua como Homem-Aranha, sofrendo difamação, parando bandidos de assaltarem joalherias, ou melhor, tomando queixa deles por agressão. Ah, e é claro, enfrentando supervilões. Dessa vez o Homem-Areia. Flint Marko era um criminoso que escapou de uma prisão de segurança máxima e acabou se escondendo em uma área de testes nucleares, localizado em uma praia, onde ele acabou sendo pego por uma explosão desses testes e acabou tendo seu corpo fundido com aquela areia presente, lhe concedendo a habilidade de moldar o seu corpo à sua própria vontade e dar sarrada nos outros. Ei, por que vocês dois estão tão próximos assim, hein? Acho que baixei a edição errada. E nessa troca de amassos aí, a máscara do Aranha rasga e ele acaba fugindo por medo da sua identidade secreta ser revelada e do que poderia acontecer com ele e com a sua tia, caso isso acontecesse. E eventualmente, o Homem-Aranha acaba fugindo e vai parar justo na escola do Peter, onde ele não tá ali pra roubar ou matar alguém, mas sim pra exigir um diploma de ensino médio. Cara, as motivações dos vilões estão cada vez mais compreensíveis. E o diretor da escola vai lá e peita ele. E se já não bastasse isso, o Homem-Aranha já chega metendo a porrada pra fechar o barraco. Caralho, eu tenho pena de que faltou na escola justo nesse dia. O Aranha então enfrenta o Homem-Aranha, ameaçando ele com uma furadeira e derrotando ele com um aspirador de pó. Fatality. Mas como o Peter não tirou nenhuma foto da luta, ele decide tirar umas fotos dele lutando com areia normal mesmo. Afinal, não tem problema ser desonesto se o dono do jornal também é, né? Então deu tudo certo no final, né? O Areia foi entregue pra polícia, o Peter tirou fotos e ele até vai sair com a Liz Allen, que resolveu dar uma chance pro rapaz. Ou ia, porque ela resolveu trocar ele pelo Flash, já que o Peter tinha desmarcado em cima da hora. E se já não bastasse isso, o Peter ainda tem que ouvir os comentários dos leitores do Clarim, que vão desde o Aranha e o Homem-Aranha estarem trabalhando juntos, até sobre o Homem-Aranha ser um louco que sofre ilusões de grandeza por sair por aí fantasiado perseguindo criminosos. O que acaba fazendo o Peter se questionar se eles estariam certos sobre ele ser um louco que se arrisca pela grandeza e riqueza, ou se ele faz isso por querer realmente ajudar o próximo. E essa deixa se estende até a edição seguinte, porque o Doutor Destino acaba sequestrando o Flash por engano, já que ele tava vestido de Homem-Aranha pra zoar com o Peter. E aí o Peter fica nessa de, será que eu deixo o Valentão, que tem mexido o saco a vida inteira, e comer capim pela raiz, ou eu vou lá salvar ele de um tirano inimigo do Quarteto Fantástico? Acho que tá meio óbvio qual decisão ele tomou. Tô zoando, óbvio que ele salvou o Flash. Ainda que ele tenha tirado onda no final, falando que botou medo no Doutor Destino. E a galera acreditou? Não, calma aí. Tá me dizendo que essa turma toda aí acredita fielmente que o Doutor Destino, o rei da Lativéria, que manja de magia e tecnologia, que tem um exército inteiro de Destinobos e que sai no tapa com o Quarteto Fantástico toda semana, arregou pro Flash? Mas isso não faz sentido. Esse povo só pode estar chapado e... era nos anos 60. O pessoal dessa época usava outras coisas pra se ter uma noção da realidade. E um tempo depois disso, começa a surgir uns boatos de um lagarto humano, não você, aterrorizando as pessoas na Flórida. E é claro, o Peter, como um mestre do capitalismo, vai pedir pro Jameson pra ele poder viajar até lá e tirar algumas fotos. E ele chega lá, enfrenta o lagarto e decide ir atrás do Dr. Kurt Connors, um especialista em répteis que poderia ajudar ele. E chegando na sua casa, ele só encontra sua esposa, Martha Connors, que revela que na verdade o lagarto é o seu marido. Gosto esquisito. Ela explica
explica que o Dr. Connors era um cirurgião que acabou perdendo o braço na guerra e que com isso ele decidiu estudar sobre répteis, se tornando um dos maiores especialistas do mundo no assunto. E ele acabou estudando sobre a capacidade de certos lagartos regenerarem um membro perdido, visando ajudar a humanidade com procedimentos médicos para poder ajudar pessoas que perderam alguma parte do corpo a recuperarem os membros perdidos. Assim ele criou um soro experimental e depois de testar em um coelho, ele testa em si mesmo. E o soro funciona, o braço do Dr. Connors cresce de novo, porém o braço continua sofrendo transformações que eventualmente se espalham pro resto do corpo dele, fazendo ele ficar com a aparência monstruosa de um lagarto. E desesperado após não conseguir criar um antídoto, ele escreve uma carta pedindo para sua esposa Martha pegar o filho deles, o Billy, e irem embora e nunca mais voltarem, já que essa transformação estava começando a afetar o seu cérebro. E depois do Homem-Aranha olhar as anotações do Dr. Connors, ele consegue criar um antídoto pro lagarto e vai atrás dele, que já estava juntando um bando de crocodilo com o objetivo de fazer os répteis dominarem o mundo. No fim das contas, o Aranha consegue transformar o lagarto no Dr. Connors de novo, ele volta para sua família, que ficam eternamente agradecidos com o Homem-Aranha por ter ajudado eles, e o Peter arranja as fotos do lagarto, mas o Jameson acha que a montagem rasga tudo. E até aqui a gente já viu as 6 primeiras edições, mais a Amazing Fantasy, e, sendo sincero, ela já dá uma boa noção para quem não sabe nada desse início de como eram as primeiras aventuras do Homem-Aranha, apresentando conceitos e personagens que continuariam aparecendo por muitos anos, e virariam marcas registradas da mitologia do personagem, pra você ver de tão importante que se tornaram. Mas deixa eu continuar aqui porque ainda tem muita coisa pra gente ver. Bom, depois do Abutre fugir da prisão e ter causado o maior fuzuê no Clarim, o Peter e a Beth começam a ficar mais próximos, com o Peter dando umas cantadas e a Beth já gostando dele, por ele não fingir ser quem ele não é. Não sabe de nada, inocente. E depois de uma luta de boxe com o Flash e enfrentar o Cérebro Vivo, que é um robô com uma inteligência artificial tão grande que é capaz de responder qualquer pergunta. Pois é, o Homem-Aranha já enfrentou o avô do ChatGPT e o pai do Robô Ed. Isso deve ter sido engraçado. Então, você é capaz de responder qualquer pergunta, né, Cérebro Vivo? Sim, senhor. Deseja uma bebida refrigerante? Não. Eu quero saber de uma coisa. Pode dizer. Ok. Por acaso a sua placa-mãe sabe que na sua entrada USB entra pendrive? Computando resposta. Sim, não. Talvez. Ai, caralho, Mike, filha da puta. E aí, eu te fiz uma pergunta. A gente vê que a Tia May acabou ficando doente e foi parar no hospital pra fazer uma cirurgia, mas pelo menos a Beth estava com o Peter nesse momento. Mas isso não é tudo, porque ainda surge um novo supervilão, o Electro. Max Dillon era um funcionário bem egoísta de uma companhia de luz, tanto que ele só ajudou um colega que estava prestes a morrer depois de receber um extra. E nisso ele acabou sendo atingido por um raio e ganha poderes elétricos. E ao invés dele usar essas habilidades pra, sei lá, trabalhar como técnico da Light ou usina elétrica de aluguel, ele decide realizar assaltos e soltar vários criminosos da prisão pra trabalhar pra ele. Então o Homem-Aranha vai lá e senta a porrada nele, usando luvas e botas de borracha pra se isolar da eletricidade e usando água pra dar um curto-circuito no vilão. A questão é que depois disso, a Beth fica chateada pelo Peter ter ido se arriscar pra tirar fotos, mesmo ela tendo pedido pra ele não ir, por ela já ter conhecido alguém que se arriscava muito e que isso não terminou muito bem, tanto que isso seria um dos motivos dela ter parado os estudos pra ir trabalhar. A gente vai chegar lá ainda, relaxa. E isso faz o Peter pensar que a Beth tá dando um pé na bunda nele, mas depois eles se desculpam e se entendem. E olha, se eu pudesse resumir o relacionamento do Peter com a Beth em uma palavra, seria complicado. Tá na cara que os dois gostam um do outro, mas como a vida do Peter é cheia de desencontros por ele ser um super-herói em tempo integral, e entre outras coisas, como ter que sustentar a casa, a Beth, que é a ciumenta, acha muitas vezes que o Peter tá com outra garota. E isso piora, porque depois de um tempo, a Liz também começa a gostar do Peter, e começa a ficar de paparicagem e tal. E isso piora ainda mais, porque a Tia May fica insistindo pro Peter sair com a Mary Jane, que é a sobrinha da Anna Watson, a amiga e vizinha da Tia May. Não, e depois falam que o Homem-Aranha é um personagem super identificável por ser ferrado, né? Só tem 3 garotas querendo sair com ele ao mesmo tempo? O que? Isso não acontece com vocês? Comigo também não. E durante uma visita da Liz e do Flash ao hospital, a Tia May acaba precisando de uma transfusão de sangue do Peter, que doa, mas com receio do que poderia acontecer com ela devido aos seus poderes. Então já surge 4 vilões de uma vez só. O chefão, um mascarado que assume o controle do submundo do crime organizado, planejando roubos e assaltos junto de seus subordinados, os executores, compostos por Danny Pomposo, um baixinho ágil que luta judô, Touro, um brutamonte super forte, e Montana, que usa um laço. E esses sangue bom aí tem uma ligação direta com a Beth, que tinha pego dinheiro emprestado com eles por algum motivo, e eles, como agiotas, vão cobrar os juros. O Homem-Aranha então decide ir atrás dos executores e descobrir quem era o chefão, que ele suspeitava ser o Jameson, já que ele tinha pedido para um empregado dele, o Frederick Foswell, escrever uma matéria sobre o Homem-Aranha ser o chefão, e também o chefão precisaria ser alguém com grana, inteligente e bem informado, assim como o Jameson. Só que, adivinha, o chefão na verdade era o Foswell. E se já não bastasse esse plot twist aí, a gente descobre que o motivo do Jameson odiar tanto o Homem-Aranha é porque ele sente inveja
inveja dele, já que o Homem-Aranha representaria tudo que ele não é: corajoso, poderoso e altruísta, sempre arriscando a sua vida todos os dias sem esperar nada em troca. E como ele sabe que ele nunca poderá ser alguém assim algum dia, ele decide acabar com a reputação dele por meros ciúmes. Agora voltando a falar um pouco da Beth, depois desse lance todo aí do chefão, a Beth acabou saindo da cidade para não colocar o Peter em perigo com os executores, e o Dr. Octopus cumpre a pena dele na prisão e recebe uma carona da Beth. Mas por que tudo isso tá acontecendo? Bem, tudo começou há muito tempo atrás, com a Beth largando os estudos para tentar ajudar a pagar uma dívida que o seu irmão, Bennett Brant, tinha com um gangster chamado Black Gaston, após ele perder em jogos de aposta para tentar pagar as contas de hospital da sua mãe. Assim, ela acabou indo trabalhar como secretária no Clarim Diário e pegando dinheiro com os executores para tentar ajudar a quitar a dívida do seu irmão. Mas mesmo assim isso não foi suficiente, e o Black só cancelaria a dívida se o Bennett tirasse ele da cadeia, e é aí que entra o Dr. Octopus para fazer esse serviço. O Peter então usa sua nova invenção, os rastreadores aranha, para poder seguir eles, e acaba indo parar na Pensilvânia para tentar ajudar a Beth de alguma forma, e ainda assim, o Black não cumpre o acordo. O Homem-Aranha aparece e o Bennett acaba morrendo baleado pelo Black, o que acaba fazendo o Peter deixar de contar pra Beth que ele era o Homem-Aranha, por ela não conseguir suportar essa lembrança atrelada ao seu irmão. Mas seria uma pena se ela fosse sequestrada pelo Dr. Octopus pra chamar a atenção do Homem-Aranha, né? E, aliás, como o Peter tava gripado, ele é desmascarado, mas ninguém acredita que ele era o Homem-Aranha, por ele estar fraco demais pra ser o verdadeiro mesmo. E é aí que a Liz começa a gostar do Peter, por achar ele corajoso, pra infelicidade da Beth e do Flash. E continuando, o Homem-Aranha enfrenta mais um vilão pra sua galeria, que até fez o Peter duvidar da sua sanidade, mais de uma vez até. E esse cara é o Mistério. Quentin Beck era um especialista em efeitos especiais de cinema, que estava frustrado pela falta de reconhecimento, e decidiu se vestir como um Homem-Aranha e replicar as suas habilidades. Assim ele poderia cometer o crime que quisesse sem levar a culpa. E isso faz o Peter achar que ele tá ficando meio Cavaleiro da Lua das ideias, já que ele pensou que ele deveria ter uma dupla personalidade que só aparecia quando ele dormia. E então Quentin Beck também decidiu criar a identidade de Mistério, para derrotar o Aranha e se passar como herói. Afinal, Mistério nunca mente. Assim ele ganharia fama e fortuna, o que não rolou. E depois de enfrentar inimigos como um velho de asas, uma lagartixa de jaleco e um cinéfilo com um aquário na cabeça, vem aí o arqui-inimigo do Homem-Aranha, aquele que mais machucaria ele e seus entes queridos no futuro, o primeiro de muitos, um duende de maiô e bolsa masculina, ou só o Duende Verde mesmo. O Duende Verde surge quase como um substituto do chefão em questão de personagem. Ele tem um mistério envolvendo a sua verdadeira identidade, ele dá ordens aos executores e mais pra frente ele também vai tentar se tornar o dono do submundo do crime organizado. Mas antes ele precisa acabar com o Homem-Aranha, com um plano que é digno de um episódio de Pica-Pau, onde ele dá ideia pra um cineasta fazer um filme dele com os executores e o verdadeiro Homem-Aranha, fazendo todo mundo se reunir em Hollywood e usando a desculpa de ensaiar uma cena de luta, ele aproveita a deixa pra descer a porrada no Homem-Aranha. Ele precisava disso tudo? Não. Foi criativo? Sim. Mas você achou pouco? Bom, depois do Aranha cair na real, eles acabam seguindo ele até uma caverna, onde ele descobre que era onde o incrível Hulk estava escondido. O Hulk? E com o cartão fidelidade da minha Imods. E é bom deixar claro que o Peter no final não ganhou nada por participar desse filme aí. E ele ainda voltou de busão de Hollywood pra Nova York pra economizar a grana. Triste. E, lembra do Camaleão? Então, ele voltou. E depois de ter mais um plano frustrado pelo Homem-Aranha, o Camaleão decide chamar o Kraven, que é basicamente o maior caçador do mundo e meio-irmão do Camaleão. O quê? Não dá pra ver a semelhança? Bem, o Camaleão chamou o humano aí pra caçar o Homem-Aranha, o que não deu muito certo no final. Mas ainda assim, isso serviu pra virar a motivação de vida do Sergei Kravinoff. E essa motivação é um dos vários motivos que acaba por tornar o personagem tão interessante, o que garantiu histórias incríveis sobre essa ambição, um filme dele e até uma música, que não fala muito do Homem-Aranha, mas retrata as qualidades do vilão e faz um questionamento bem pertinente sobre qual... O lado bom de ser gay, o lado bom de ser gay é usar roupa de estilo. Mas entre uma luta e outra, há um espaço para se emocionar, pois após voltar para casa de uma patrulha, o Peter vê a Tia May chorando, segurando fotos antigas do Tio Ben, e ele reflete sobre como o Tio Ben era um companheiro, que amava ele como um filho, que levava ele e a Tia May para todos os lugares, e também sobre como ele se sentia culpado pela morte do Tio Ben, ao não parar aquele ladrão. E com tudo isso em mente, ele deseja que nunca tivesse tido esses poderes e voltasse a ser um garoto normal. E como num passe de mágica, o Homem-Aranha perde os seus poderes, e quase morre no processo. O problema é que, justo nesse momento, o Dr. Octopus reúne o Electro, o Homem-Areia, o Kraven, o Mistério e o Abutre, assim formando o Sexteto Sinistro, um grupo com um único objetivo: matar o Homem-Aranha. Afinal, se eles não conseguiram acabar com ele sozinhos, então que tal se unirem? E você deve se perguntar, que tipo de plano miraboloso será que eles bolaram? Afinal, só tem gente sabida nesse grupo. Qual é? Eu falei sobre cada um deles, mesmo que tenha sido um pouco. Esse grupo tem conhecimento que vai desde assuntos sobre radioatividade, eletrônica, mecânica e efeitos especiais, até táticas
de caça. Só tem gênio nessa equipe. Bem, menos o Homem-Areia. Ele não tem nem diploma de ensino médio. Mas com certeza eles vão bolar um plano muito bom. Tipo atacar ele todos ao mesmo tempo, ou usar reféns pra deixar ele abalado, ou deixar ele encurralado numa armadilha pra poder ajudar um ao outro, ou até mesmo... não, eles atacam ele completamente separados mesmo. Não, calma aí, deve ser o meu óculos de leitura. Deixa eu dar uma limpada nele. Ah não, é isso aí mesmo. Sério, parece até piada, mas é o que aconteceu. O plano deles foi simplesmente atacar eles sozinho, um de cada vez, em um território que desse vantagem pra eles. Tipo numa boss rush, sabe? Pro Homem-Aranha conseguir salvar a Tia May e a Betty, que haviam sido sequestrados pelo Dr. Octopus, que seria o último a ser enfrentado. Mas ainda assim, totalmente sozinhos. Ah, qual é? Ninguém levantou a mão para falar isso na reunião? Então, esse é o plano para acabarmos com o Aracnídeo. Se não houver nenhuma pergunta, podemos ir agora mesmo e... doutor... Ora, pode dizer, Electro. Seu plano é uma merda. Mas o quê? Isso é um absurdo! Ufa! Pensei que só eu tinha percebido. É tão ruim que até eu sei que é um plano de imbecil. Eu nunca ouvi uma ideia tão idiota em todos os meus 70 anos de idade. Esse plano é uma bosta. Mas... Sério, doutor? Vai falar que você não percebeu que a gente vai enfrentar o Homem-Aranha sozinho, como a gente já faz todos os dias? Pois é, tipo, ele vai enfrentar a gente no nosso território e tal, mas se a gente vai estar sozinho, então pra que a gente se juntou, afinal? É, eu acho que vocês têm razão. Bora só atacar tudo de uma vez mesmo. Uma hora depois... Ali, pega ele! Mas que porra! E um tempo depois disso, a Tia May acaba tendo um ataque cardíaco, o que acaba fazendo o Homem-Aranha ficar com fama de covarde, por ele ter fugido no meio da briga com o Duende Verde, depois de ele ter ouvido sobre essa notícia. Além da Betty ter ficado magoada, achando que o Peter tava ficando com a Liz nesse dia aí. O que faz o Peter deixar de sair como Homem-Aranha, porque se algo acontecesse com ele, ninguém poderia cuidar da Tia May. E isso vira uma cascata de eventos. O Jameson fica felizão, achando que o Homem-Aranha é um covarde, o Peter não consegue mais tirar fotos e acaba ficando sem dinheiro, aí ele tenta vender a imagem dele e a fórmula do fluido de teia, mas não dá certo. Todo mundo fica se perguntando o que aconteceu com o Homem-Aranha, e a Betty não quer mais falar com ele, além de também ela começar a sair com o Ned Leeds. E tudo isso faz o Peter quase deixar de ser o Homem-Aranha, mas graças a Tia May, que se recuperou do ataque cardíaco, ela dá uma lição no Peter, dizendo que uma pessoa precisa ter vontade de viver, e que também eles, os Parker, são muito mais fortes do que as pessoas pensam. E pô, se a Tia May, que é um imã de problemas de saúde, diz que as pessoas precisam ter vontade de viver, então é isso aí. Então o Homem-Aranha de volta na jogada. Ele e o Tocha Humana derrotam o Homem-Aranha e os executores que estavam soltos, e o Peter conhece o Ned Leeds, que também trabalha no Clarim como repórter. A princípio, ele e a Betty são só amigos, e o Peter aceita isso de boa até certo ponto, mas isso acaba sendo mais um empecilho no relacionamento dos dois. Ah, e falando em empecilho, o Jameson faz esse papel com maestria, porque ele simplesmente faz a caveira do Aranha com o seu jornal, falando que o cara é uma ameaça e tal, mas ele tá envolvido na criação de não um, mas dois inimigos do Aranha. Primeiro temos o Mac Gargan, que era um detetive contratado pelo Jameson, que acabou se transformando no Escorpião, graças ao Dr. Steel, que fez um soro que lhe concedeu super força e um traje que tinha uma cauda super destrutiva. E qual foi a surpresa quando o cara na verdade pirou e se voltou contra o próprio Jameson pra matar ele? Ah, e o Dr. Steel morreu tentando parar a criação dele. É, foda. E segundo, a gente tem ele financiando o projeto do Esmaga-Aranha, que é um robô capaz de detectar o Homem-Aranha e capturar ele. Enquanto a Betty é a única sensata que tenta ajudar o Aranha a não ser morto. Mas ei, a ameaça é o Homem-Aranha. Então a gente chega na parte em que o Duende Verde e o Mestre do Crime estão disputando pra ver quem vai comandar o submundo do crime. E eles até iam fazer isso juntos, mas o Mestre do Crime quebrou o trato deles depois do Duende revelar a identidade dele. E aí tem todo um suspense sobre qual seria a identidade desses dois, porque o Duende Verde também sabe quem é o Mestre do Crime. E também tem o fato de que o Foswell voltou a trabalhar reabilitado pro Jameson, e ele era o chefão, ou maioral. Então o que impediria ele de querer voltar a agir? E esse pensamento faz o Aranha investigar essa suspeita, e acabar enfrentando os dois, até ele ser capturado pelo Duende e quase ser desmascarado por ele. Mas tava de boa, porque o Peter tava usando um uniforme de fantasia pra festa, sabe? Então ele meio que tem os elásticos zoados, obrigando o Peter a prender a máscara e o resto do traje com teia, o que nos proporcionou cenas como essa. Lindo, não? E ei, que porra é essa? Pra no fim a gente descobrir que na verdade o Foswell não era nenhum deles, e que ele ajudou a polícia a ir atrás do Mestre do Crime, disfarçado como o Caolho. Mas o Mestre do Crime no final acabou morrendo antes de contar a identidade do Duende Verde. Esse que a partir desse momento já considerava o Homem-Aranha o seu maior inimigo a partir de agora. E então nós chegamos na
parte mais importante desse começo. Depois do Peter enfrentar o Magma, ou Mark Hexton, que é o irmão da Liz, que foi banhado por uma liga metálica que deu a habilidade dele de aquecer o próprio corpo, o Peter e a turma dele acabam se formando no ensino médio, que é um momento muito importante na vida de qualquer estudante, e principalmente da sua família. O problema é que a tia May, que já havia tendo episódios de tontura, acaba passando mal e vai parar no hospital por causa daquela transfusão de sangue do Peter, já que o sangue dele é radioativo, e isso estava matando a tia May. Assim ele começa uma corrida contra o tempo para tentar salvar a vida da pobre senhora. Então ele vai pedir ajuda pro Dr. Connors, que diz que um soro experimental chamado de ISO-36 poderia ajudar, mas ele acaba sendo roubado pelos capangas do planejador mestre, o que faz o Homem-Aranha revirar Nova York, interrogando todo tipo de criminoso que poderia saber sobre o seu paradeiro. E isso acaba levando ele a confrontar o planejador mestre, que é o Dr. Octopus, na sua base no fundo do rio. Quadrinhos. E como de costume, eles saem na porrada e acabam quebrando o lugar inteiro, o que acaba fazendo o Homem-Aranha ficar preso embaixo de toneladas de aço, o deixando totalmente incapaz de se mover, além de começar a entrar água no lugar, o inundando aos poucos, enquanto ele se vê a poucos metros do soro. Ele não consegue mover aquele peso. Ele está muito cansado por ter lutado por dias e enfraquecido pela água gelada que caía em seus músculos. E quando ele estava prestes a aceitar o seu trágico fim, ele olha para o soro, tão perto e ao mesmo tempo tão distante. A única coisa que poderia salvar a vida da tia May, e ele não poderia levar para ela. E que agora a tia May iria morrer por culpa dele, assim como foi com o tio Ben. Assim, percebendo que ele não poderia deixar que outra pessoa sofresse por sua culpa de novo, ele começa a criar forças. Então ele começa a se levantar e a erguer todo aquele peso aos poucos, lutando para não desmaiar diante daquele peso insuportável. Todo o seu corpo doía, seus músculos pareciam estar em chamas, mas ele precisava sair dali, porque ainda havia alguém que contava com ele. Ele não podia se dar por vencido, porque segundo o próprio Peter, qualquer um pode vencer uma luta fácil, mas é somente quando as chances parecem perdidas que realmente vale a pena lutar. Assim, ele finalmente consegue se erguer, triunfando e se libertando. Ele agarra o soro e o leva o mais rápido que pode, não parando de lutar por nada e não desistindo até que ele conseguisse levar o soro para sua tia. Esse é definitivamente um dos momentos mais emocionantes e marcantes da história do personagem até hoje, e talvez o mais notável desse início. Sério, se a Marvel e a DC fosse um universo só, o Peter com certeza seria convocado para a tropa dos Lanternas Verdes só pela sua força de vontade absurda em querer ajudar alguém. Essa história, pra mim, é o auge desse início, é a síntese de tudo que vimos até agora e uma ótima resposta pro questionamento feito pelo Peter no começo de tudo isso. Se era o seu destino se tornar uma ameaça, alguém perigoso e egoísta como os vilões que ele enfrentou, ou o ladrão que matou o tio Ben, ou o que muitas pessoas pensavam que ele poderia se tornar, e coincidência ou não, o título dessa história é Se Esse For o Meu Destino, que é a resposta dessa pergunta feita nas primeiras edições, ao mostrar o Peter dando tudo de si para conseguir salvar alguém que ele ama. Se o tio Ben morreu porque ele não havia se importado o suficiente, agora a tia May iria viver por ele ter se importado tanto com a vida dela que ele foi capaz de superar os seus próprios limites para garantir o seu bem-estar. Porque é isso que o Homem-Aranha é. Ele é alguém que vai errar, mas ele vai fazer questão de aprender com os próprios erros para nunca mais cometer eles de novo, e assim amadurecer e crescer, como na nossa vida mesmo. Ele e a Beth podem não ter dado certo no final, mas ele iria ter outras chances no amor e conhecer novas pessoas na universidade, como Harry Osborn, Gwen Stacy, Mary Jane, e se reconciliar com outras, tipo Flash. Ele pode ter feito muitos inimigos, mas ele também fez muitos amigos. Ele não ganhou fama e nem fortuna, mas pelo menos ele conseguiu salvar a sua tia, que cuidou dele como se fosse seu próprio filho. E mesmo que seja aos trancos e barrancos, ele vai continuar tentando, com um sorriso no rosto, porque esse é o seu destino, e porque ele é o Homem-Aranha. E essa foi a origem do Homem-Aranha, e mais um montão de coisas. Esse começo é muito importante e foi vital para o personagem ser o que ele é hoje, depois de mais de 60 anos. Eu tentei cobrir aqui no vídeo as partes mais importantes dessa primeira fase do personagem, pelos seus criadores, Stan Lee e Steve Ditko, que dá quase umas 40 edições, recheadas de acontecimentos. Então eu meio que deixei de fora algumas edições mais bobinhas, mas que também valem muito a pena serem lidas. E falando sério, eu só tenho elogios para oferecer a essa fase. As histórias no início começam bem simples e episódicas, mas conforme as edições vão se passando, elas vão ganhando mais complexidade, profundidade, personagens, narrativas, e vão tomando a forma que consolidou a mitologia do Homem-Aranha como a gente conhece. E a arte também não fica pra trás, e é tão envolvente quanto a história, com um traço bem característico e expressivo do Ditko, que traz um diferencial pelos rostos feios dos personagens, até pela forma de como ele usa os painéis para auxiliar na imersão do leitor, como quando ele vai aumentando a altura dos quadrinhos conforme o Aranha vai se levantando. É simplesmente o auge da Marvel
nesse período, com eles sendo extremamente criativos e chamativos, trazendo um personagem mais interessante que o outro e uma história mais cativante que a outra. Eu recomendo muito que vocês leiam essas edições se possível. A única reclamação que eu tenho é no excesso de balões expositivos, tipo aqui por exemplo, meu pé, alguma coisa agarrou o meu pé, é muito forte, filho da puta, eu já entendi, eu tenho olhos, sabia? Então quebra esse galho, essa forma de escrita era costume da época, mas acredite, vale muito a pena a leitura. E vale comentar de novo sobre o impacto que essas histórias tiveram, como em ter ajudado os jovens da época que passavam por problemas como os do Peter, tipo quem sofria bullying, podendo ver que valentões na verdade só mexem com quem estudava bastante e na realidade admiravam o nerd que eles tanto atazanavam, mesmo que hoje não seja tanto assim. Além do Aranha ser do Queens, um bairro de Nova York onde não tem muitos prédios, então era legal para as crianças imaginarem aquelas aventuras acontecendo no bairro onde elas viviam. E, tem também a questão que se gerou envolvendo a criação do Aranha, que é um pouco complicada, mas eu vou dar uma resumida aqui. Bom, o Stan Lee alega ter tido a ideia de um herói com poderes de aranha, que fosse jovem, então ele levou essa ideia pro Jack Kirby fazer um desenho do personagem. E não, essa imagem não é o desenho que ele fez do Homem-Aranha, é uma edição do Gigante pra gente ter uma noção aproximada de como teria sido esse desenho que o Kirby fez, ok? Ok. Mas o Stan Lee não achou que combinou muito com a ideia que ele tinha. Então ele levou a ideia para o Steve Ditko, que criou o visual que a gente conhece, com colante, um corpo mais esguio e condizente com o que o Stan Lee queria. Basicamente o problema é que os três dizem ter criado o Homem-Aranha, um dizendo que já tinha feito um personagem com a ideia parecida, um dizendo que foi ele que teve a ideia e um dizendo que foi ele que formou a ideia. Mas essa história fica para um outro dia, porque ela é muito longa e muito complexa. E bom, gente, esse foi o vídeo pra gente poder comemorar os 60 anos do Homem-Aranha, essa primeira fase dele, pelo Stan Lee e Steve Ditko, e pra gente também comemorar a marca de 100 vídeos aqui no canal. Coisa pra caramba, hein? Não é um especial de aniversário do canal, mas é pra não deixar passar em branco, sabe? Então, bom, se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreve aí, ativa o sininho pra receber notificações de todos os vídeos aqui do canal. Se você gostou muito do vídeo e quer me ajudar, deixa o seu gostei aí embaixo, deixe seu comentário também, o que você achou do vídeo, e por favor, se você quiser me ajudar bastante, manda esse vídeo pra todos seus amigos, acredite, isso ajuda pra caramba o canal. E bom, gente, eu vou indo aqui, tá? Muito obrigado por ter me assistido até aqui, se cuidem e até a próxima, tá? Valeu!